Olá a todos, meu nome é Isadora e eu vou apresentar para vocês o artigo que eu desenvolvi em conjunto com os professores César Gustavo da Rocha Lima e José de Lolo, cujo título é Estudo Morfométrico e de Uso e Cobertura da Terra para auxílio ao planejamento urbano na microbacia do Córrego Barbosa e Barbosinha em Lins, São Paulo. Bom, o artigo ele trata de forma geral das alterações no uso e cobertura das bacias hidrográficas urbanas e nas consequências que essas alterações podem provocar dentro do meio. O processo de urbanização ele pode alterar o ciclo hidrológico dentro de uma bacia, como por exemplo, a grande permeabilização de áreas pode resultar no aumento da vazão máxima e numa redução do tempo de concentração. Os eventos de enchentes e inundações muitas vezes estão relacionados aos processos de urbanização e impermeabilização do solo. Esse fato ele pode ser agravado quando as características físicas e geomorfológicas de uma bacia elas contribuem para tornar essa bacia naturalmente propensa a esses tipos de evento. Nesse contexto, então, a análise dos parâmetros morfométricos possibilita uma caracterização dos elementos físicos de uma bacia hidrográfica, conseguindo identificar e entender a dinâmica e a intensidade desses eventos dentro da mesma. Diante disso, o uso de técnicas de geoprocessamento por meio de sistemas de informações geográficas constitui informação uma ferramenta poderosa para poder fazer as análises integradas dos parâmetros morfométricos e de uso e cobertura da terra. Essas informações elas podem auxiliar o planejamento da expansão urbana dentro de uma bacia hidrográfica e na tomada de decisão no que se refere na gestão e regularização do uso e cobertura da terra nesse espaço. Com isso, o objetivo do trabalho foi caracterizar a morfometria e o uso e a cobertura da terra no alto curso do córrego Barbosa e Barbosinha. Esse córrego ele está inserido em sua totalidade numa área destinada à expansão urbana dentro do município e, para isso, fez uso de técnicas de sistema de informações geográficas e sensoriamento remoto com o objetivo de apoiar o planejamento e a gestão integrada desse espaço. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia adotada para a elaboração do trabalho. Em primeiro lugar, nós temos a área de estudo, ela abrange essa bacia hidrográfica que está em destaque na imagem. Essa bacia está inserida dentro do município de Lins, no estado de São Paulo. Ela compreende o córrego Barbosa e Barbosinha e está localizada numa área destinada à expansão urbana dentro do plano diretor municipal de Lins. No plano diretor também aponta que dentro dessa bacia já ocorrem problemas com enchentes e inundações. Outro passo da metodologia foi a obtenção dos índices morfométricos. Para isso, fez uso de uma imagem SRTM, de um modelo numérico de terreno, através de um banco de dados montado no Spring com o sistema de projeção UTM e o Datum WGS84, foi realizado o traçado da rede de drenagem por meio das isolinhas e da hidrografia. Com isso, foi obtido os dados necessários para os cálculos dos parâmetros morfométricos, que estão indicados aqui na tabela, junto com a equação e com os autores das equações. Os parâmetros obtidos foram a densidade de drenagem, o coeficiente de compacidade, o fator de forma, o índice de sinuosidade e o índice de circularidade. Para a obtenção dos dados necessários para a análise de uso e cobertura da Terra, foi feita a aquisição de imagens dos anos de 1990, 2006 e 2020, do satélite Landsat 5 e Landsat 8. Essas imagens elas buscaram compreender o mesmo período, visando ter as características semelhantes, né, dentro de cada uma, de acordo com a classificação climática do município. Com isso, foi feita a importação, o registro e a composição de cores dentro do software Spring e a classificação supervisionada pelo método Batacaria. A segmentação, a divisão e o treinamento foram processos realizados para a classificação que tiveram como base essa chave de interpretação, onde tem as 4 classes divididas entre solo exposto, áreas impermeabilizadas, vegetação arbórea e vegetação rasteira. Temos o comportamento dentro dessas classes e a descrição do que cada uma engloba. Após isso, foi feita um refinamento por meio de uma pós-classificação e o recorte da área da bacia. Agora eu vou falar um pouco sobre os resultados obtidos depois dos procedimentos realizados na metodologia. Em primeiro, nós temos os resultados dos parâmetros morfométricos, onde a densidade de drenagem teve um valor de 0,70 e indica uma propensão baixa a enchentes e inundações da bacia. Em contrapartida, o coeficiente de compacidade
o índice de sinuosidade e o índice de circularidade apresentam uma propensão natural alta dessa bacia a enchentes e inundações. E o fator de forma, por sua vez, com o valor de 0,62, representa uma suscetibilidade natural moderada a enchentes e inundações dentro dessa bacia. Em análise conjunta dos parâmetros morfométricos com o perfil do canal principal, a tendência natural da bacia ao formato circular, que é indicada por meio dos índices de circularidade, do fator de forma e do coeficiente de compacidade, por exemplo, é um fator preocupante, porque o perfil do canal indica que as áreas com uma menor inclinação e diferença de nível, elas estão inseridas dentro de uma área urbana impermeabilizada, próxima ao exutório e com uma maior tendência de acúmulo do fluxo do escoamento superficial. Outro fator importante é que esse local ele já sofre com ocorrências de enchentes dentro do município. Outro resultado importante também obtido pelo estudo foi o mapa de declividade da bacia. Ele segue uma classificação proposta por Lepech e indica que a classe predominante dentro da bacia, com cerca de 42,5% de área, é a classe C. Essa classe ela possui como característica um médio a rápido escoamento superficial na maioria dos tipos de solo. Entrando agora nos resultados referentes ao uso e cobertura da terra, nós temos os 3 mapas gerados com a classificação da área dentro das 4 classes distintas: vegetação arbórea, vegetação rasteira, solo exposto e áreas impermeabilizadas, onde a gente consegue acompanhar que houve uma evolução, um aumento das áreas impermeabilizadas próximo ao exutório da bacia ao longo dos anos. Esse aumento representou cerca de 133%. A gente pode observar também aqui no gráfico dividido em áreas impermeável e permeável, que a expansão urbana, as áreas impermeáveis, elas vêm aumentando ao longo dos anos em detrimento da redução das áreas permeáveis. Outro resultado importante que nos permitiu realizar uma análise muito interessante dentro do trabalho foi a tabulação cruzada entre a declividade, uso e ocupação do solo para o ano de 2020. Com ela, a gente consegue analisar o comportamento da declividade em cada classe de uso e ocupação. Com isso, podemos perceber que as áreas impermeabilizadas elas estão inseridas, em sua grande maioria, nas classes de declividade D, B e C. Cada classe de declividade ela possui um escoamento superficial característico. A classe D, por exemplo, ela representa o escoamento rápido, a B, um escoamento lento ou médio, e a C, um escoamento médio a rápido. Essas divisões de classe de declividade junto à impermeabilização do solo, ela pode promover um aumento de risco a enchentes e inundações dentro da área da bacia. Indicando também que a substituição das outras classes de cobertura da terra por áreas impermeáveis ao longo dos anos, o que é esperado, devido a essa área estar inserida dentro de uma área de expansão urbana, provavelmente pode causar prejuízos quanto ao aumento do escoamento superficial, também gerando uma maior velocidade, em consequência de uma maior sujeição da bacia a fenômenos como enchentes e inundações. Diante das análises anteriores, foi feita também uma estimativa futura das áreas a serem impermeabilizadas dentro da bacia hidrográfica por meio do levantamento de loteamentos já existentes. O critério adotado foram os loteamentos com interesse de ocupação social, devido à sua característica de um maior adensamento por quadra. A gente tem mais áreas construídas por quadra dentro desses loteamentos, Com isso, a estimativa futura de crescimento de áreas impermeabilizadas dentro da bacia em comparação ao ano de 2020 foi de cerca de 43,50 hectares, o que corrobora a preocupação do aumento do escoamento superficial, dos fenômenos de enchentes e inundações. Por fim, nós temos as conclusões que conseguimos obter através das análises dos resultados do trabalho. Em primeiro lugar, a bacia ela possui uma tendência natural aos fenômenos de enchentes e inundações. Isso se deve ao fato do seu formato tender ao formato circular. O formato circular dentro de uma bacia hidrográfica implica no direcionamento do escoamento superficial ao mesmo tempo para o canal principal. Com isso, diminui o tempo de concentração na bacia, acelera a chegada desse escoamento ao exutório e esse exutório inserido em área urbana também promove um aumento na propensão da bacia a enchentes e inundações.
Junto com isso, a análise da declividade e do uso e ocupação demonstrou que áreas com uma declividade que aumenta o escoamento superficial vêm sendo substituídas por áreas impermeabilizadas. Ao longo dos anos, nós tivemos um aumento de cerca de 133% de áreas impermeabilizadas dentro da bacia, e isso pode corroborar também com os eventos hidrológicos extremos. Como conclusão final, a gente consegue perceber que o uso do geoprocessamento e sistemas de informações geográficas, eles são ferramentas poderosas e muito vantajosas nas análises dos espaços urbanos. Elas são ferramentas de baixo custo, com um tempo bom de análise, com um tempo curto, e são vantajosas para auxiliar nos processos de tomada de decisão e de gestão do espaço. Aqui nós temos as referências utilizadas para poder montar a apresentação. Dentro do evento tem o artigo completo, onde vocês podem observar a metodologia descrita de uma forma mais detalhada, os resultados e discussões discutidos de uma forma mais minuciosa. E quem achou o assunto interessante, quem gostou do tema, pode procurar dentro do evento, que ele vai estar lá com todas as informações que foram explicadas aqui agora e com as demais referências utilizadas. No mais, eu agradeço o tempo e a atenção de vocês e muito obrigada!